Eba! Ao vivo, chegando no Facebook, mais um Histórias com Oxo começando. Eita, que alegria estar aqui. É muito bom a gente poder compartilhar essas histórias. Muito especial a gente ter esse canal funcionando há 5 anos. O Sufi sabe melhor aí o número de entrevistas, de episódios. É, É muito especial ter vocês também aqui com a gente, compartilhando esses momentos nesse tempo todo, né? Então, é o, Quanto. é o grande momento da semana. Mas diga, Boa fala, noite, né? Sophie, boa Boa noite. noite, boa Boa noite. noite. Estamos começando mais um episódio. Eu não estou vendo abrir aqui para mim ainda. Ainda não aparece como se Vamos lá. estivesse no ar. Vamos ver. Esperamos que a transmissão apareça, né? Porque a gente poder acompanhar as pessoas entrando para começar a dar os Para mim recados. já apareceu aqui. Já apareceu? Tá, vou. Já. Peraí. Lícia, um beijo, minha querida, que está aqui. Kilma, agora Adoro. apareceu para mim. Vamos lá. Lícia, né? Lícia, desculpa, que eu acabei vendo o primeiro nome. Ai, gente do céu. Meio Mas é atrapalhado. Lícia, Lícia Kilma, não tem problema. Gente, o Grupo Oxo Sem Fronteiras voltou, querido. Ah, Opa, tá vazando o áudio aqui. estamos novamente no ar. Muito bom. Kilma, querida, boa noite, meu amor. Boa noite, Kilma. A gente está Agora, esperando aqui o povo entrar. vou continuar os compartilhamentos aqui. Estávamos com problemas técnicos agora, um pouquinho antes de entrarmos. Vamos ver se Sim, tudo corre bem. Nosso entrevistado vai ser chamado em breve, mas a gente vai dar os nossos recados de praxe, né? sim. Primeiro, enquanto a Div e a Mina compartilha nos grupos de Facebook do Osho que nos apoiam, eu vou passando os nossos recados aqui, nossos agradecimentos à equipe HCO, Miguel Fine, Parita, Catarina Lira, Priscila, pessoal todo que Meus queridos. por trás das cenas nos apoia. Se não fosse esse grupo de pessoas, nós não chegaríamos aqui a esses 5 anos de transmissão que se completa mês que vem. Já mais de 190 episódios, então a gente deve a existência desse programa à nossa agência de trabalho de bastidor, Turma HCO. E também nós agradecemos às páginas, aos grupos de Osho no Facebook, onde nós retransmitimos esse trabalho desde sempre, que é o Osho Sem Fronteiras, Gabriel Sananda e equipe, Nelsânias da Nova Realidade, Francisco Siqueira e equipe. Agradecemos também a nossa querida Sanguinha, que é um pequeno Ah, grupo de pessoas que está sempre aqui com a gente já há muito tempo e que nos ajuda a compartilhar e apoia esse trabalho. sim. Agradecemos também nossos apoiadores, pessoas que Pix. fazem doações para o HCO. Esse programa só é possível com esse apoio, porque nós temos É custos verdade. de transmissão, custos de legendagem, custos de edição. Sim. Temos muitas entrevistas gravadas por vir ainda. É. Então, agradecemos aqueles que nos apoiam. Qualquer quantia é muito bem-vinda. A Mina põe a chave Pix nos comentários fixos, né? Boa noite, Margarete. Boa noite, Parita. Nos assistindo aqui. Boa noite, Atash. E quem mais for chegando. Nós também temos um recado importante. Não somos nenhum centro oficial do Osho. Nós somos
apenas ótimos amigos, contadores de histórias. Histórias. Com Osho. Tá? Então, a gente se desvincula de qualquer centro oficial ou ligação com a International Osho Foundation. Isso. A Parita está dizendo que o Zoom está produzindo legendas, mas aí é no aparelho de cada um. É, cada um, você vai lá nos três pontinhos É, do post, da postagem mesmo, que tem um excluir legendas, legendas automáticas, né? E só para nós não desconectar. aparece nenhum legendamento aqui É, na não, é só transmissão, é então de é cada um. na configuração do Facebook mesmo de cada um. Boa noite, Jachan, bem-vindo. A gente Ó, está. desativei e segue legendado. Por que será? Deixa eu ver. Para mim não aparece na minha transmissão ao Aqui vivo também, daqui. falou a Kilma. Eita, gente! É Vamos um brincar de mistério. legenda, então? A gente fala É, umas coisas assim só para ele. Tô brincando. Eu vou tentar ver aqui, tá bom? enquanto ela vê, deixa eu ver se eu já dei todos os nossos recados. Creio que sim, porém, Tem um vamos ícone olhar. legendas Ah, uma aqui. coisa importante. Em algum momento, não sei quando, a gente vai querer migrar para o YouTube. O Facebook está muito estranho. Já deletou todas as nossas lives anteriores a um mês atrás. Então, algumas coisas eles deixaram, outras tiraram, mas está caindo tudo. Assim, eles estão apagando tudo. Por sorte ou por cuidado, a gente tem cópia de tudo no Facebook e também, recentemente, a gente criou um arquivo com todas as entrevistas que temos em cópia. Então, quem quiser acompanhar essa série de entrevistas, nós estamos na 10ª temporada. Desde a primeira está no YouTube Divia 10, canal Divia 10 do YouTube. Divia 10 se escreve como o nome da minha querida companheira de programa aqui, a Divya, Divya 10, D-E-Z. Você procura com esse nome lá, vai em playlists, você vai encontrar desde a primeira, que a gente fez dia 28 de setembro de 2020. Imagina. O HCO Tá nasceu em quase lá. plena pandemia. E cá estamos, né? Fazendo este trabalho que deve seguir ainda por um bom tempo, porque nós temos muita gente para entrevistar e muita gente que já nos concedeu entrevista gravada, que está na linha de produção, vamos chamar assim, né? Eu acho que é isso. Já podemos chamar nosso convidado? Acho que sim, Gente, né? eu apertei e desapertei aqui um negócio de mostrar legendas. Do Zoom, continua mostrando legenda do que a gente está falando? É, agora que eu estou vendo aqui, que está com legenda. Se inclinar o aparelho aqui, fica um pouco menor, mas desculpe, gente, por isso, isso é novo, alguma atualização do Zoom, né? Que a gente não sabe. Pegamos de surpresa, mas ao vivo é assim mesmo, tá bom? Aí a gente estuda para a próxima live não ter legenda. Tá bom? Mas olha para cá, não olha para o texto, não. Para cá, tô brincando. Olha para a gente, ignora que vai dar certo. Mesmo Pois é, porque a gente, neste próximo momento, a gente não vai precisar ler legenda nenhuma e vai apenas ouvir. Eu sim. quero chamar o querido. Quer falar alguma coisa, Su? Não, não, é assim, é a primeira vez que isso acontece, a gente nem sabe por quê, né? Que apareceram nossas legendas. Agora sumiu, para mim aqui pelo menos. Não, voltou. Vamos lá. Ela está aqui. Mas bem, semana que vem a gente resolve isso, tá bom? Mas Certo. enfim, vamos escutar agora e receber de coração aberto a beleza da arte de Xamã. Vem pra cá, meu amor. Sem câmera. Aí, agora sim.
Ah, a gente já está fazendo Kundalini aqui já. Quem conhece a meditação Kundalini identificou já imediatamente, né? Bem-vindo, Xamã. Oi, que bom encontrar vocês. Você me convidou tantas vezes, eu falava, ainda não dá, ainda não dá, ainda não dá. E agora, essas últimas semanas, as portas abriram para tudo dar certo. E eu estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar um pouco de mim, né, da minha experiência com o Duo, com o Osho, com vocês. A câmera está virando. Estamos acertando aqui a câmera. Isso, para ficar mais pertinho da gente. Isso. Diga. Você tá na gota? Tô! Olha essa acústica, gente. Vamos Maravilha. falar que esse lugar é muito especial. A gente já teve Aham. entrevista na gota. E a Já gota tem muita história com o Sannyasi do Osho também, né? Eu liguei para a Gitka ontem para ver se eu conseguia o lugar. Falei, Gitka, você já fez, quando você fez a entrevista, você ficou nervosa? Ela falou, muito. A gente também fica sempre, Xamã. É, aham. Ah, É, querido. esse friozinho sempre dá, né? E ele é bom. É bom, significa que a gente está vivo, né? Aham. Eu estou muito feliz de conhecer vocês assim conversando, Tá. porque tem um lugar assim para mim que é o campo de energia dos sannyasis, né, do Osho, juntos, que a gente experimentou isso tantas vezes. Depois que surgiu o trabalho que vocês estão fazendo, eu senti essa asa abrindo, sabe? Um lugar grande assim, retornando para a gente se encontrar mais vezes e estar em contato. Porque a gente cresceu, pelo menos para mim, assim, com muitos campos de meditação, com muitos centros de meditação, muitos terapeutas que vinham de fora para cá, e a gente se encontrou tantas vezes para celebrar e fazer tanta coisa. Festival, né, que teve aqui na Chapada, maravilhoso, que o primeiro festival que ele fez foi maravilhoso também. Então, eu estou muito feliz de estar conhecendo vocês assim, de mais de perto. Igualmente. Nós também. A gente estava É. esperando Eu você. estou com aquele livrinho, eu vou de vez em quando dar uma olhada aqui, e não dá para mim falar tudo, porque eu não gostaria de falar um monte de coisa, porque tem umas coisas que tem um gosto, que eu sei que quando eu for falar delas, eu vou chegar nesse lugar novamente. E o momento é tão especial quando ele acontece com o Osho, que é uma coisa assim. Na verdade, não sobra nada, nem um pensamento, a gente nem pensa nessas coisas, mas é uma coisa tão. Né? Então eu vou de vez em quando olhar no roteiro, talvez as datas mudem um pouco. Tá? Aqui Fica você à é vontade. livre, Fica à total. vontade. Fica à vontade. Então vamos É, lá. Fala, Sônia. Xamã, Como é que o Osho entrou na sua vida? E o que que aconteceu depois? Bom, eu acabei de lembrar daquele filme que tem uma cena, que vocês vão saber que filme que é, acho que Samadhi, que o cara está caminhando de volta, saindo do mosteiro, e ele vê uma pedra onde está escrito a gota caiu no oceano. E aí ele continua caminhando, ele vive tudo aquilo. Quando ele volta, ele olha atrás da pedra, está escrito o oceano caiu na gota. E eu sinto que o Osho, para mim, o oceano caiu na gota, porque tudo na minha vida mudou. Tudo, assim, todas as células, tudo mudou na minha vida. E o primeiro livro que eu li do Osho, eu sou uma pessoa que eu sempre li, nunca li muito, mas os livros que surgiram para mim ler foram muito preciosos. E um dia eu estava na casa de uma amiga e eu vi um livro escrito lá, Meu Caminho, o Caminho das Nuvens Brancas. Aí eu olhei, deitei numa rede e li o primeiro capítulo. Quando eu li o primeiro capítulo, aconteceu uma coisa comigo. Aí eu adormeci. Eu adormeci e me vi num deserto, deitado com umas pessoas, e eu estava esperando para encontrar com o Osho, com um mestre iluminado. Eu nunca tinha tido nenhum sonho desse tipo, sabe? E aí eu pensei, essas coisas que a gente pensa, isso é uma vida passada, porque eu estava no deserto com a minha família, eu querendo ir para esse lugar, sabe?
E aí o livro surgiu, e aí cada manhã, e ele fala, o livro fala primeira manhã, segunda manhã, então cada manhã que eu lia, então eu li 21 dias, uma manhã por dia. E nesse processo aconteceu um monte de coisa. É, eu lembro que a primeira vez que eu fui meditar, eu estava lendo o livro e falei, Bhagwan, me acorda amanhã às 7 horas da manhã para me meditar. E eu não tinha música, não conhecia nenhum sannyasi, só tinha aquela experiência ali comigo. E aí eu estudava na Fundação de Educação Artística, que depois no final eu vou trazer, porque tem uma história muito grande com a música na minha vida. Tá. E aí eu peguei música para 18 músicos do Steve Reich para chacoalhar, a segunda parte para me dançar, e peguei um quarteto de cordas maravilhoso que eu ficava ouvindo, sabe? O terceiro estágio da Kundalini, foi a Kundalini que eu fiz. Depois silêncio, e depois para equilibrar, eu acho que eu voltava no Steve Reich, eu não sei. E aí quando eu estou dormindo, aí um porquinho da Índia no sonho vem e brinca comigo no rosto assim, eu falo, Bhagwan, você vem me acordar? Eu tinha pedido para ele me acordar às 7 horas, eu olhei, acordei, eram 10 para 7, eu falei, levantei e fui meditar. Então, Ai, que para mim, lindo. assim, foi uma coisa muito... Começou por aí, começou desse jeito. E aí Uhum. Você nunca lembra mais... o ano? Você lembra o Oi? ano? Você lembra o ano que foi isso? 84, 83 ou 84? 83 Ah, talvez, eu não era sannyasi ainda. Somos contemporâneos. Eu sou Oi? dessa época também. É, somos, eu sei que você é de 84, né? É. É... caramba! Esses Eu vou livros do tentar fazer Osho, assim cara, também. eles realmente atingiram muita gente, né? Olha, eu lembro que um campo de energia a gente andava de vermelho, de mala. Eu vou saltando aqui, o que eu vou lembrando de coisas. Eu lembro que uma vez a Andrea chegou do Oregon dizendo que o Osho tinha dito pra gente. Primeiro que era a gente ia começar a usar todas as cores do pôr do sol. Depois a gente começou a usar todas as cores. Depois não tinha mais cor nenhuma. E aí eu lembro que uma hora a Sheila disse que o Osho disse que era pra gente jogar fora a nossa mala. Eu falei, nem questionei nada, eu falei, putz, era pra jogar fora. Aí eu trabalhava numa joalheria, na época eu trabalhava numa joalheria que a Marga e a Kala desenvolviam, elas começaram a criar joias. Foi uma experiência muito legal assim para A mim, ela Premem? permite. Premem? Hã? A Marga Tremendo, Premem? foi muito especial na minha vida, assim, muito mesmo. Aprendi umas coisas com o Osho com a gente, né, ali, na nossa amizade, no nosso encontro. E aí, o que eu estava falando aqui Isso foi em BH? em BH. E tinham muitos sannyasins ali, né? Tinham muitos. Então, a experiência do mala. Aí eu saí com aquela coisa que tinha que jogar o mala embora. Saí andando dentro de Belo Horizonte até que eu chego num lugar que tinha uma ponte, tinha um rio enorme. Eu olhei pro sol assim e falei, Bhagwan, tudo bem, se é para deixar, e joguei o meu mala no rio. Ele pensando que o mala ia para chegar no mar, mas eu falei, tá, estou perseguindo o Osho, estava acontecendo um monte de coisa. E eu senti muita falta. Muitas vezes eu queria estar com mala, porque às vezes eu dormia com a mão no mala, sabe? Eu ia ter qualquer Sim, coisa, conectava muito mala com o meu peito, né? Acho que a gente sim. faz isso. E aí eu falei, não, eu quero outro mala. Pedi outro mala. É essa é a liberdade. Aí coloquei o mala, deixa eu ver onde é que eu coloquei isso aqui. E aí, um dia eu estava com a minha família, dois irmãos meus me chamaram para pescar e a gente tinha pouco contato. E eu já usava vermelho, mar, e a gente pegou um barco e fomos pescar no rio. Eu lembro que eu cheguei na beira do rio e eu ouvi o som fazendo plof. Eles falaram, o que é isso? Foi peixe? O mala caiu dentro do rio. E afundou, eu falei, não, não foi nada. Eu falei, putz, grila, cara. Era o segundo mala? Cara, assim, eu Mala. falei, ai, meu mala, sabe? Minha conexão com o Oscar era um apego muito. Não era um apego, né? É Sim, muito próximo, assim, né? Você colocar o Oscar no seu peito, assim, é, tá, né, de coração aberto, assim, tudo acontecendo. é. Eu estou nessa história. Aí, falei, não, acho que foi o Champaque que eu liguei pra ele e falei, Champaque, eu quero um mala. Aí o Champaque, O terceiro. outro mala, foi o terceiro, ainda vai ter um quarto, hein?
Aí eu estava no treinamento no Renascimento da Sambara, a gente fazendo treinamento. A Sambara veio e falou pra gente: agora, hoje era uma manhã, nós vamos desapegar de uma coisa que a gente tem muito apego. Eu falei: de novo não. Aí eu fui na beira do rio, peguei o meu mala, pus na beira do rio, deixei. Quando eu contei no grupo, aí ela falou: não, mas você não precisava jogar fora o seu mala. Aí eu voltei, o rio já tinha levado o mala. No... Terceiro? O terceiro. Mas ainda vai ter mais um, porque. Mas agora é um pouco diferente, mas é um sentimento assim que não dá para falar assim, né? Não é um apego mesmo, é um tá perto ali daquele lugar que ele compartilhou, assim, sabe? Então ainda vai ter um outro mala ainda. Mas assim, Xamã, antes de chegar, avançar um pouco, vamos voltar um pouquinho. Em que momento você decidiu tomar Sânias? Como é que foi? Foi via correspondência? Como é que foi? Tá. Eu comecei a fazer meditação em casa direto e a minha história foi muito sozinha comigo mesmo, sabe? Essas coisas que são importantes na minha vida, elas são muito sozinho, sou muito sozinho. Eu não sou uma pessoa social, assim, sou uma pessoa que vive muitas coisas muito internamente, sabe? O rio da consciência, assim, é dentro mesmo comigo. Mas eu conheci alguns sannyasis em Belo Horizonte que foram amigos incríveis, a Sahaji, o Niroda, a Premen, a Kala, tem o Ajati, que acho que já esteve aqui, né, com a gente aqui no encontro. E eu conheci também, tinha a Prensato, a Sato, que é uma terapeuta. Até uma pessoa muito legal, que eu acho que ela foi gostar de compartilhar aqui com a gente. Ah, boa, boa. Anota, 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 anota. Me fala depois. A Nurupa, você conheceu? A Nurupa, sim! Eu não sei se ela lembra de mim, que ela era muito amiga da Sato. Ela Tinha. já, ela já se foi, né? É. E a Sato dava muitos grupos de terapia. E eu vivi umas experiências com ela assim. Eu lembro que era aniversário dela e ela falou: ó, vocês querem me dar um presente? Vocês vão no Mercado Central. Ela queria fazer uma brincadeira. Aí vocês escolhem um presente, não falam o que que é e eu vou adivinhar o presente. Cara, foi incrível, porque era um grupo de pessoas que a gente fazia grupo com ela e com cada pessoa. Eu lembro que eu comprei uma colher de pau. Eu falei: ela nunca vai adivinhar. Eu fui sozinho no mercado e ela falou: você comprou uma colher de pau para mim. Eu Uau. falei: cara, ela consegue ver coisas muito profundamente. E isso da visão, assim, é uma fase que a gente passa, né, com a meditação. Acho que agora é um momento legal de eu compartilhar isso. Eu lembro que quando eu saía de casa para ir para a fundação, eu andava uns 3 quilômetros até do Sion até a Praça do ABC. O primeiro sannyasi que eu encontrei foi na Praça do ABC. Estava o Mitro, eu descendo para a escola, quando eu vejo um grupo de pessoas sentadas de vermelha. Sabe quando eu fui desacelerando, deu um frio, falei, sentiu a energia do Osho, né? Aí eu olhei, comecei a rir para eles assim, mas eu não consegui me envolver, eu fiquei tão... E estava atrasado para a aula. E aí eu fui andando, a gente sorriu, depois eu conheci todos eles, que foi a Kala, tava, o Mitro e outros, alguns sannyasis de Belo Horizonte. E... O que ele estava falando? Eu cortei aqui, deixa eu ver. Não tem problema, é sempre A assim as pergunta, eu nossas vou voltar histórias. na pergunta que você me fez, como que foi o Sannhas, né? Como é que Isso. foi? Como é que foi essa Então, eu história? estava meditando muito e já que meditava como sannyasi, a gente ia para casa das pessoas, eu morava ainda com meus pais. E aí eu mandei uma carta e em 10 dias, mais ou menos, 12 Uau. dias, essa carta meu sannyas chegou. Foi muito rápido, assim. A urgência, sabe? Era muito grande, gente, sabe? Essa que você saltar e você tá saltado, simplesmente, né? E aí eu recebi o sannyas e eu lembro que eu fui, aí eu pedi um mala para uma sannyasi de São Paulo, que eu não tinha mala ainda, não lembro o nome dela. Rupo? Ela me mandou mala e quando eu fui buscar o mala, não, Era foi antes, Rupo? quando eu recebi o sannyas. A semana que eu recebi o sannyas, eu estava caminhando pela cidade, no centro da cidade de Belo Horizonte, de repente eu comecei a chorar. A chorar, a chorar, as lágrimas vinham e eu no meio da cidade, tudo acontecendo, eu chorando, chorando, chorando. Atravessei uma rua, numa avenida, aí andei assim no centro da cidade,
Quando eu olhei, tinha uma casa com o portão aberto. Eu entrei dentro da casa, fui até o jardim, tinha uma rosa enorme no jardim. No fundo da casa das pessoas, e eu comecei, chorei na frente da rosa e fui embora. Quando eu cheguei em casa, a minha carta de férias tinha chegado. Eu Ah, abri, estava escrito Anand Xanã, Jardim Abençoado. oh, meu Aí eu Deus! aprendi um pouco o meu nome, assim, né? Veio de uma maneira muito legal, assim, foi muito legal. Lindo, lindo. Você entrou num jardim e depois você recebe o A nome do carta jardim foi muito abençoado, legal. Aquela rosa, sabe? Eu na chorando, assim, foi muito lindo. intuição, né? Só sendo levado. Aham. Coisa linda, coisa linda. É, aí teve muita meditação, muitos grupos. O Prashanto deu um grupo uma vez em Belo Horizonte, no centro da cidade. O Prashantan uma vez deu um grupo lá muito Ah, legal. que legal. Estavam todos esses sannyasis lá. Como é que chama aquele sannyasi que escreveu um livro de meditação do Osho, de Belo Horizonte? O Guiano estava no grupo, tinha muita Ah, o gente. Guiano. Guiano a gente já entrevistou também, 2 vezes. É. É, ele é incrível, né? Ele e a Shanti, mas era só ele não estava com a Shanti, ele não conhecia a Shanti ainda. Essa é outra fase, a fase que quando eu fui pro Vida. Deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa mais de BH aqui. Eu queria falar um pouco da música, mas talvez eu vou falar um pouco assim, sabe, da música na minha vida. Eu acho que eu fui iniciado na música de uma maneira muito espontânea. Eu lembro quando pequenininho de estar no colo do meu pai e ele dançando. A minha mãe disse para mim que ele me punha no colo e ficava regendo. Eu não sabia que ele ficava regendo. Eu lembro de ouvir música. E aí quando eu tinha uns 5 anos, 6 anos, eu estava na casa do meu avô brincando de esconder. 6 para 7 anos. E aí eu tinha que esconder, aí tinha um piano na casa do meu avô, um piano de armário, eu abri a tampa, e não sei como, porque é tão pequeno o lugar, depois eu fui ver, agora é adulto, e eu escondi e fechei a tampa, e eu fiquei alerta, completamente alerta ali, imóvel, ninguém ia me perceber, aí a minha coluna esbarrou numa corda, e eu caí num silêncio profundo dentro da minha barriga, fiquei em silêncio, silêncio, silêncio. Uma semana depois eu comecei a estudar piano com a minha tia, esse piano. E mais tarde ela me deu esse piano de presente com vários livros, assim, foi muito legal. E a segunda iniciação minha, foi a primeira namorada que eu tive, era no interior, a gente estava passeando em Prados. Os dois estão me olhando ali, também estão impressionados com a história que eles estão ouvindo, os dois amigos. Ai, gostoso. Foram dois momentos da minha vida também. E aí, foi a primeira vez que eu dei um beijo na boca de alguém, sabe? A gente deu um beijo na boca numa ponte, assim, eu levei ela, fui até a casa dela. E aí eu saí da casa dela muito a vivo, assim, e fui atravessar um coreto, que é uma praça que tem um lugar redondo que você tem que fazer assim, redondo. Quando eu entrei, que eu cheguei no meio da praça, tinha 2 igrejas na cidade interior, e os sinos tocaram, em cada som, entrou um no meu ouvido, no outro, e eu parei e fiquei estático ali, num lugar de êxtase, assim, incrível. Aconteceu aquilo e eu segui andando, então isso ficou dentro de mim. E quando eu conheci o Osho, a outra experiência foi essa das músicas, sabe? Da Kundalini, de pegar a música do Steve Reich para tocar, e eu estudando na Fundação de Educação Artística. Essa é uma escola incrível de Belo Horizonte, muitos músicos incríveis começaram lá, e a minha história nessa escola era uma amiga de infância da minha mãe muito antiga. Aí eu fui nessa escola, chama Berenice Menegali. Ali eu tive uns aprendizados muito legais. Aí eu cheguei para Berenice e falei, olha Berenice, eu quero estudar música. Se você me der uma bolsa, eu vou ser um músico. Se você não me der, eu vou ser um vagabundo. Ela falou, não, 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 você vai estudar aqui. Que belo argumento. Estudei 4 anos e meio nessa escola. A escola é maravilhosa. Tive professores do mundo inteiro que iam para lá. Quem estudava na universidade ia fazer algumas matérias especiais lá. Então, pianistas, o Conreuter teve lá, um monte de gente assim, muito, muito legal, sabe? Então, eu tive os melhores professores e era uma coisa experimental. O Marco Antônio do Aquiti dava aula lá. O Marco Antônio é uma pessoa que eu quero comentar aqui, que eu conheci ele fez um coral pro Osho 10 vozes. Aí eu falei, eu tenho que conhecer esse cara.
Uau. E a gente ficou muito amigo, ele tinha vários livros do Osho, de vez em quando o Akiti estava começando a se formar, aí de vez em quando eu aparecia lá. Um dia ele falou assim pra mim, putz, chama, olha como é o músico, né? A gente tá sem grana, tô sem grana, eu vou ter que vender os livros do Osho. Ele não vai ligar, não. Eu falei, claro que não, vende tudo. Sabe? Imagina. Que essa cena aí. Mas essa escola era um lugar assim, foi um lugar muito especial para mim. Ali tinha um grupo de arte integrada com Rufo Herrera e Ione Medeiros. E a gente fez, eu apresentei dois espetáculos com eles, que foi o Kafka e Domingo de Sol. E a gente misturava música, artes plásticas, dança, teatro, criava o cenário. Era uma coisa linda, linda de morrer, Viva, sabe? né? A arte viva ali, né? Arte viva, foi uma coisa incrível, assim. Então, a gratidão que eu sinto por ter conhecido essa escola, a Berenice e essas pessoas, assim, isso realmente me deu uma direção na minha vida. E nessa época, junto com a escola, você estava meditando também, já nas meditações do Osho ou não? Olha, a meditação era todo dia. Meditação coxa. Aí eu consegui sannyasi, consegui fitas. Antes, 6 meses antes do Osho meditar, eu comecei a meditar todo dia. Só que eu sentava o dia inteiro. Eu sentava de manhã, antes do almoço, depois do almoço, de tarde, antes do jantar, depois do jantar, de madrugada. Eu levantava com a bunda primeiro, aí fazia uma massagem com uma bolinha de tênis, sentava e meditava. Uau, Observando, hoje sugeriu de você fazer vipassana, observando o nariz ou a barriga. Eu observava minha barriga entrando, às vezes eu contava. Isso criou uma energia, aconteceu uma coisa, sabe, um lugar assim de transformação muito grande para mim. Porque eu tirei tudo do meu quarto, tinha um sofazinho desse que era se dobrava em três e ficou vazio, só ficou isso. Um dia meu pai entrou no quarto e eu estava pelado, em êxtase, naquele sofá. O meu pai olhou para mim assustado, eu me preocupei com ele. Que ele me olhou e achou que eu tinha enlouquecido. E eu, de certa forma, tinha enlouquecido, né? enlouquecido de amor. E aconteceram algumas coisas. Quando o Osho desencarnou, nesse dia, há muitos. Eu nunca tinha tido encontro com vários sannyasis meditando. Eu falei, eu quero meditar com outros sannyasis. Aí eu marquei, acho que foi um sábado à tarde, 5 horas da tarde, e fui para esse lugar. Só que quando eu estava deitado, antes de chegar, eu tive uma visão do Osho. Eu estava deitado e eu vi uma nuvem, e o rosto do Osho numa nuvem, e a nuvem dissolvendo. E eu não entendi nada e fui correndo para aquele lugar na Savassi. Tinha o Dib que tinha. Eu convidei vários sannyasis. Chego lá, ninguém aparece. Aí o Dib aparece para mim e fala: Xamã, o Osho acabou de desencarnar. Eu falei: sério, cara? Mas eu não fiquei nada triste. Eu fiquei em silêncio do lado de uma árvore e eu senti a árvore dizendo para mim: relaxa, deixa a existência tomar posse de você. E na minha carta de sannyas, ele escreveu isso para mim, sabe? Aí eu fui correndo até a casa da Sarraj, que era uma sannyasi muito linda, tem, ela acho que está no Canadá agora. E aí quando eu vejo ela dentro do portão, ela fala, oxe, desencarnou. Eu falei, é. Ela não sabia e ela já sacou de cara. Ah, não sei se a gente fez uma meditação junto, sabe? Aí teve o processo da... Eu tô só num lugar assim que eu quero lembrar que foi muito legal, sabe? Deixa eu só acolher assim que eu tô É muita muita zona, sabe? coisa, as histórias vêm forte, né? Porque não são histórias convencionais, né? Então, Não, elas não vêm sei. forte na gente mesmo, não tem problema, dá seu tempo. Tem Tá uma bom. coisa, né, com o Sânias, que é um... Eu lembro de estar indo da minha casa para a fundação, quando eu comecei a meditar, eu fechava os olhos e olhava qual é o caminho que estava mais limpo, sem gente. As ruas, eu via as ruas, via o caminho e eu ia por aquele caminho. Só que isso não era uma coisa especial, porque com Osho o mais fantástico, o mais terrível não é especial, sabe? A consciência traz uma qualidade assim para testemunha que você simplesmente é isso, né? Então eu não fiquei com aquela ideia de estar vendo coisas, mas eu sabia que isso tinha acontecido, que estava acontecendo, sabe? Foi muito lindo também. E aí teve a minha vinda para cá. Eu nunca tinha trabalhado, eu trabalhei 2 vezes, né? No Círculo do Livro, vendendo livro, e comecei a vender café para um cara que eu conheci.
E comecei a juntar um dinheirinho, porque eu queria, sei lá, viajar, alguma coisa. Aí aconteceu um grupo, eu vi o Osho Times, ia ter um grupo em Brasília, da Nissin, lá no Parkway. Era um grupo com o Girish, o Fred Girish. Ele esteve aqui há poucos dias agora, há pouco tempo Tati atrás. Girish? É, Satgirish? aham. Aí eu comecei, estava vendendo café, fui juntando um dinheirinho, juntando aqui, juntando ali. E aí eu consegui a grana. Aí eu ligo para a Nissin, falo, quanto que é esse grupo? Ela falou, era tanto, a hospedagem é tanto. Eu falei, cara, te respondo depois. Eu liguei e falei, olha, não vai dar para mim, eu gostaria muito de ir, mas não vai ser dessa vez, desligo. Aí o dia seguinte ela me liga e fala, chama, vem para cá, você fica na minha casa, eu tô te dando um grupo de presente. Eu Ah, falei, Ó, fui até meu pai, falei que eu estava indo, quando que você volta? Eu falei, não sei, eu viajo não sei se volto. Não, tô brincando. você estava em BH ainda. em BH. Teve muita coisa, muita experiência assim preciosa, assim, sabe? Um dia eu liguei, eu fiz contato com a Premen depois que ela chegou aí, porque eu tive uma lembrança dela muito especial, assim, que eu falei. Eu fiz contato com ela. E aí, depois de BH, eu fui pouquíssimas vezes. O meu filho nasceu, meu primeiro filho, o Gabriel, no início do Sânias, sabe? E eu tive uma experiência muito forte, assim, com a minha família, muito, que eu acho que não é, aqui talvez não seja o lugar de compartilhar, mas que a meditação também me ajudou muito profundamente, sabe? E eu escrevi para o Osho nesse período, em BH ainda, e ele estava criando o Giberish, ainda não era no Mind. E aí ele me escreveu dizendo para mim fazer dinâmica de manhã, o Giberish, à noite antes de dormir, tomar um banho e dinâmica de novo. E daí 3 semanas, se você quiser, experimenta. Me sugeriu de dançar. E a dança para mim, gente, é assim, todos os universos estão disponíveis, sabe? Dançando para mim é uma coisa muito legal, assim, muito especial. Ai, É... a dança Ah, é um deixa eu falar uma presente que o coisa. Osho deixou pra gente, né? Né? A dança é um grande presente, né? Não, é uma coisa assim. Eu, na verdade, eu agora tenho a palavra Osho para mim, eu estou cunhando um significado nela que é meditação. Porque eu vou meditar, eu estou com o Osho, entende? Onde seja o que for que estiver acontecendo. Essa é a única experiência que é ele, assim, que está totalmente dentro de mim, que é minha responsabilidade. E não é que eu escolho pensar isso. Eu simplesmente vou meditar, é Osho. Isso é Osho, é Osho. Essa é a experiência dele. E como eu sempre tive dentro de mim um sentimento que eu ia estar um dia aos pés dele, sabe? Encontrar com ele, estar aos pés dele. E quando eu pedi meus sanhas, eu falei que eu queria chutar o balde, deixar tudo. E ele disse uma carta linda, né, para mim. Uma hora ele fala: relaxa e a existência toma posse de você. Depois eu falei: mas é para ir? Eu não me... Aí acabou que eu não fiz nada, né? Entreguei, deixei aquele lugar vazio. Isso foi muito legal também, muito legal. Hum. Uhum. Ah, fala aí, vai, o que que você Ai, sugere? querido, como é que foi essa história do Glass Marimba? Ok. Eu depois vou lembrar de outras coisas. Então, tem a Isso. fundação, eu comecei a estudar na fundação, estudei 4 anos e meio. E o Marco, um dia eu pedi para ele, falei que eu queria fazer a marimba de vidro, o Marco, e ele me deu, falou, ó, tá aqui. É assim que é meu instrumento. Eu guardei comigo, vim para Brasília. Antes de mudar para Brasília, eu fiz outro grupo com o Prashantan em Brasília, que ele deu um grupo, a gente foi de BH, que foi muito, muito lindo, assim. E a minha mudança para Brasília, aí nesse grupo do Prashantan, um dia eu fui passear no Lago Sul. Aí eu cheguei num lugar, no Lago Sul, tinha uma loja aberta e uma japonesa lá no fundo da loja, e a loja vazia. Eu não sei por que eu entrei. Quando eu cheguei, ela veio lá do fundo e falou assim para mim: você vai fazer uma exposição para mim. Quando ela falou isso, eu olhava para as paredes e eu via o que eu ia fazer. Então eu fiquei andando assim na loja. O que você está olhando? Eu falei: nada. Eu olhava e vi um móvel sonoro com tubos e origamis.
E aí olhei todos os móveis que eu vi na sala, dentro de mim, assim. Aí voltei para Belo Horizonte, fiz 21 móveis sonoros, mudei para Brasília, fui morar no Instituto Ser naquela época. E fiz a exposição. Não era uma arte, sabe, de outro mundo, mas era uma arte de outro mundo, sabe? Uma arte Uhum. incrível que veio assim, eu aprendendo a entrar no mundo, né, querendo trabalhar, confrontando todos os medos e impecável, sabe? Com o Osho dentro de mim, a meditação, sabe? Esse lugar. Não tem como a gente falar isso, né? Só a pessoa vivendo. Então, aconteceu essa mágica aí, sabe? E em Brasília, Que o incrível primeiro lugar isso, que eu né? fui em Brasília foi o Vida. Quando eu cheguei no Vida, tava eu e dois saniases. Um desencarnou agora, a Lívia Pavitra, e o Flávio, que tem outro nome Sanias, que desencarnou, o Canã e o irmão dele, que era meio maluquinho. Depois chegou o Chama. E nós começamos vamos fazer um centro de meditação aqui. E nós começamos a arrumar um lugar. Era muito ruim. O lugar estava horroroso, estava destruído, sabe? Estava muito ruim. E a gente foi, buscava grama lá em cima, pegava, fomos arrumando e meditação. A gente tinha um salão de meditação muito grande. Não sei se vocês conheceram Vida, vocês fizeram um grupo lá, não, né? Não, Não. não. E aí a gente foi, tinha um galpão grande dentro do espaço, um galpão fora, várias casas, tinha um rio lá embaixo. Aí nós produzimos com um grupo de alguém, não sei, e começou a ter meditação, algumas coisas. Aí o outro grupo entrou, e aí um dos caras dirigentes do grupo falou: Olha, você não é mais bem-vindo aqui, agora você pode se retirar. E um dos sanitários falou: Poxa, cara, eu tinha que estar aqui e tal. Aí foi, aconteceu. E aí começaram a acontecer grupos ali, muitos grupos. Ali eu fiz o treinamento de renascimento com a Samvara, o básico follow-up. Eu fiz as danças sagradas com o Yogendra, né, que ele deu as danças sagradas Que lá. legal. Uhum. As danças sagradas e as músicas tem uma coisa muito legal, sabe? Como a gente vai falar da Glass Marimba, na dança, você vai expressar o amor na dança, você somente abre os braços, você não tem que aprender nada, né? Com a música, você precisa aprender a linguagem, as associações, né? Essa ideia de repouso, de afastar, de tensão, de relaxamento, de dominar um instrumento. Então, e eu lembro que quando eu estava estudando na fundação, quando eu saí da escola, eu estava numa fase em que eu criava uma melodia ou aparecia uma música na minha cabeça e eu ia ouvindo duas vozes, ia vendo a partitura na minha mente, escrevendo e ouvindo as duas vozes ao mesmo tempo. E o treinamento era futuramente ouvir três vozes e você conseguia ouvir muitas vozes tocando juntas. Consciente, né? Essas vozes que a nossa mente deixa a gente maluca, né? Hum. As notas da música, assim, uma coisa muito, muito, muito preciosa. E eu vou chegar no Glass Marimba, assim, depois eu continuo falando uma vez eu fui morar com a Nandana, na casa da Nandana, e na casa dela eu fiz as primeiras marimbas. Ela morava num bairro, num Lago Sul, num setor de mansões, lá num lugar. Aí eu fiz as primeiras marimbas, e depois disso eu fui para o treinamento. Eu fiz algum grupo de massagem, eu fiz muitos grupos de massagem com a Taruna, às vezes Marga e Taruna, às vezes Praguita e Taruna, com as três, fiz muitos grupos. E aprendi a fazer massagem. E depois do primeiro grupo de massagem, eu já comecei a fazer massagem. A massagem é uma coisa que, assim, que ela nasce dentro de mim, assim, igual a inspiração, sabe? Que é muito espontânea, muito legal para mim. Aí eu fui fazer o treinamento de renascimento com a Samvara, no Vida. E lá eu conheci a Prashanti. E de lá a gente ficou junto, a gente casou, ficou muito tempo junto. E a gente foi morar na casa da Vidi e do Astico. Era uma kitnet, era um apartamento pequeno, mas a gente morava, um apartamento legal, a gente morava junto. Aí de lá a gente fez essa fase grande assim, pra gente na minha vida, né? A gente viveu, a gente trabalhou junto, a gente fez muita coisa junto. Foi uma experiência muito, muito rica assim para mim. Foi o meu relacionamento onde mais teve meditação, porque a gente tinha nossos quartos e uma sala de meditação e Uau. atendimento. Então isso foi uma coisa muito marcante assim. Acho que a gente aprendeu muito um com o outro, assim, sabe? Trocamos muita sessão, sabe? Foi muito, muito legal isso.
Ai, que delícia. Isso, Xamã, Oi. isso foi depois que a Prashanti teve na Índia ou foi antes? Foi depois. Ela até Depois. trouxe uma tambura, e a tambura dela ficava lá, ela de vez em quando tocava a tambura. E aí eu fiz isso, aí fui pro treinamento de renascimento. Eu acho que eu vou falar junto do Gles Marimba, porque eles estão muito co-criados, assim, Joia, né? joia. Fica à vontade. Tá. Depois do treinamento de renascimento, eu já saí dando sessão de renascimento. Eu lembro que eu andava com a mão no meu peito. Porque quando você faz um renascimento com essa vara, e você é capaz de perceber a sua mente, respirar ela, trazer ela para dentro do seu coração, aí não tem nada mais que te tirar muito. Sabe? Você vai no mais profundo, né? Um treinamento de terapia, você aprende a atravessar um lugar assim que é muito profundo, sabe? E com a Samvara de uma maneira muito consciente e amorosa. Né? Ela tem uma disciplina com a meditação assim, que era tornar o renascimento uma meditação. Eu lembro dela comentar isso, falar disso. Eu trabalhei muitos anos com massagem, meditação. Aí depois surgiu o Yogendra com as danças sagradas. Eu fiz o treinamento com ele, que foi maravilhoso. Eu saí do treinamento e fui dar aula no NB. E para Prashant às vezes trabalhávamos juntos também, dava aulas de danças sagradas no NB. Gente, quanta coisa. Eu tô falando de Esse menino não parou. Que delícia. Que delícia, né? Aí eu estava morando numa kitnet, era uma kitnet numa rua, eu acho que já tínhamos separado já, mas eu morava numa kitnet, ela morava era uma comercial em frente. Hum, E aí eu peguei o material das marimbas e comecei a fazer. hum. E aí tinha um músico chamado Amod, filho de um outro sannyasi também, eu fiz uma marimba para ele, e uma semana depois ele foi convidado para ir para o Japão, por causa a marimba levou ele para lá, foi lindo. Ah, E aí eu comecei a fazer marimbas. Só que nesse período eu era casado com outra pessoa, com a Tarabi. E a gente morou já era os Khalid, muito tempo. tá. E a gente se separou. E foi uma experiência de 4 anos e meio juntos, mas a gente nunca brigou. A única vez que a gente brigou assim, que foi uma coisa forte, a gente decidiu se separar. Hum. Então não foi uma separação de conflito, assim, né? Mas eu estava em tanto amor com ela, isso foi para mim muito difícil, assim, sabe, na época. E ela encontrando o espaço dela, de trabalho, da independência dela, ela precisava do mundo dela ali, né, de criar. E é uma pessoa super capaz, assim, uma pessoa incrível, sabe, incrível. E aí, quando eu me separei dela, eu parei na frente da marimba, eu comecei a estudar na escola de música. Eu já tinha estudado 4 anos e meio em BH de música e fui estudar percussão e marimba na escola de música. Então eu peguei 4 notas e comecei a tocar 4 notas. E eu não conseguia sair disso. Eu tava com aquele sentimento com ela assim, né? Eu não conseguia sair. Todas as pessoas que eu namorei, que eu vivi, saiu uma música. A Prashant saiu, ela saiu e uma outra menina também que foi profundo saiu. Essa eu lembrei agora, Vai lá. eu só tocava isso. Aí eu fui descobrindo o minimalismo com a música. E o minimalismo é você pegar poucos elementos, por exemplo, esse e esse. 3 sons, por exemplo. Eu vou organizar esses sons de várias maneiras. Assim, assim, vou deixar silêncio no meio. E você repete, 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 repete. E você vai, é como se fosse um caleidoscópio. Para mim, a partitura é como se você olha para o céu e está cheio de estrelas. Aí você vê uma constelação. Aí uma outra estrela brilha e a constelação, a gestalt muda. Uma nota entra, traz uma cor diferente e começa a soar diferente. Isso é o minimalismo. Tem umas técnicas, né? Então, isso daqui começou a virar uma música, usando um pouco. Eu vou tocar um pouquinho dela. Aqui não dá, Vai. tem que ser na grandona. E depois eu fui analisar essa música em termos de forma musical. Ela toca 4 notas juntas, Mi, Fá, Sol, Lá. E quando você toca junto, a gente chama de cluster, que é uma tensão que precisa resolver. É uma tensão que precisa relaxar em algum lugar. E com isso, eu estava me separando e precisando trabalhar, eu percebi que esses momentos de muito
intensos, às vezes a gente quer resolver uma coisa, mas a gente precisa fazer isso se movimentar em vez de a nossa energia se mover. Essa música não dá para tocar ela toda, ela virou uma experiência que eu vou tocar aqui um pouco para vocês. Não vai dar para apresentar ela e ter um gosto mesmo, mas isso, acho que essa daqui vai ser legal, sabe? E isso foi substituído Sei. por uma música grande, só que eu toco numa marimba grandona. Então, a música para mim, na minha vida, ela tem uma coisa, eu não acho isso uma coisa mágica especial. Quando a gente tem uma coisa, uma conexão muito profunda, a gente acha que é natural, né? Eu acho que existe isso. Mas ela é elas contam um pouco de mim, sabe? E a minha experiência da meditação da música, aí, agora que eu estou começando a cantar e a sentir vontade de entrar nesse lugar sagrado do mantra, porque a música e a dança tinha muito a ver, que é você alinhar os seus corpos. Por exemplo, a mente lê a nota, o corpo físico toca. Depois que você consegue unir esses dois, você pode sentir a música e ver um sentimento, porque a música sai. No início você só toca as notas da partitura, não é a música, né? Então os corpos alinham, os três corpos, e as danças sagradas têm a ver com esse lugar de centramento, tá? Então elas têm muito a ver, assim, o treinamento de um e do outro. As danças são maravilhosas, né, gente? É uma coisa, assim, muito mágica. E acho que essa, assim... E aí eu mudei para Alto Paraíso. Eu não sei ainda por que eu mudei para Alto, porque eu queria ainda fazer muitas coisas. Agora isso ficou no passado, mas eu ainda hoje me pergunto, poxa, e agora estão surgindo oportunidades de fazer coisas que eu gostaria. Olha que legal. E Alto Paraíso, para mim, eu vim porque tinha aquela ideia de um centro de meditação do Osho aqui. Mas eu nunca me aproximei muito, né? Nunca fui convidado. Só com o tempo, depois que eu fui conhecer o Xagu do Xu, o Saga me convidou, assim, foi muito lindo. E a gente viveu umas experiências muito legais lá. E em Alto Paraíso, eu parei com as terapias. E já em Brasília, eu falei, eu quero ganhar dinheiro, vou fazer marimba. Só que eu já ganhava muito dinheiro com terapia. Eu dava 50, 60 sessões por mês. E não ganhei tanto dinheiro com marimba. Ó, Mas me desceu uma experiência que foi a música na minha vida, assim, né? Eu toquei muito. Eu lembro que tinha dias que eu acordava e tinha uma música. Isso aqui, um dia eu acordei de manhã. Eu acordei um dia de manhã, peguei o instrumento e ela saiu pronta, sabe? Sem ter que estudar, sem ter que fazer nada. Então existe um lugar para mim que é interno com a música, assim, mas que é muito sagrado, assim, sempre trabalhei a meditação no sentido de como se eu estivesse fazendo uma técnica de meditação, tocando consciente, ouvindo a mente presente. Isso eu acho que é muito incrível com a música, sabe?
E depois um outro passo que o Kohyder falava isso é você esquecer tudo que você aprendeu e tocar, né? Deixar que a música aconteça. Aí é outra experiência, que é É. realmente é outra coisa. Agora eu conheci o Dimitri, né, que estava preparando tudo pra gente. E ele é Sim. um sufi, né, como o sufi abeiro. E E ele fala muito, ele é uma pessoa muito coração assim. Hoje a gente vai fazer alguma coisa musical. Oba! Foi uma mágica, porque hoje eu encontrei com a Vivi de manhã e eu falei, vou tocar. Eu convidei ela, você quer cantar com a gente? Vambora! Aí a gente se encontrou, fomos para casa do Dimitri, sempre lá, ele chegou, a gente estava cantando. Aí eu falei, você quer fazer também? Então a gente não sabe exatamente o que nós vamos fazer depois, Tá. mas eu falei que só precisavam cantar com o coração, né, Fé? E a gente saiu. Exatamente. Então, bora? Chama, antes da gente. Nosso tempo já voou, né? Voou. Vou. E tá uma delícia. Esse som da marimba é muito especial, né? Tem uma É, coisa que ela já toca o coração direto, assim, porque essa coisa meio lembra da água, né? É. Lembra da água. E como é que. Só uma última pergunta para você, antes de vocês apresentarem aí com os amigos. É, qual foi a influência do Osho diretamente na música para você? Não só na meditação, mas no entendimento da música. Olha, a minha compreensão com a música não foi mental, foi a meditação Kundalini do Osho. Uhum. Porque eu estudava coisas que aquela música estava fazendo. Então eu nunca pensei na Kundalini, nem ficava ouvindo ela para aprender a tocar. Porque o Osho dizia, ele disse para a gente usar aquela música para aquele propósito, para meditação. Nem houve em outros momentos, eu lembro disso. E a meditação Kundalini, deixa eu ver se eu consigo falar um pouco agora, que eu nunca coloquei isso dessa maneira. A música que a gente estuda é uma música medida, ela tem métrica, ela tem nota, ela tem um ritmo, ela é muito quadrada. A Kundalini é uma música solta, é como um chacoalhar mesmo. Você vê que ela tem um ritmo, ela tem um. Mas ela começa como se movendo por si só, como se ela tomasse um som que você deixa ele acontecer. E ela tem uma coisa minimalista, porque ela repete o tempo todo e vão acrescentando coisas novas, devagarinho, vai surgindo. Então, a música com Osho para mim tem a ver com a experiência das danças, do centramento com o meu corpo, o instrumento, construir um instrumento, está totalmente presente. Essa é uma experiência. A outra é que ouvindo as músicas, que eu ouvi muitas músicas que sempre tocaram em volta do Osho, é uma coisa que eu sempre falei, poxa, um dia eu gostaria de tocar assim, de fazer isso daí, sabe? Porque eu sinto, Abiro, que isso é essa. Eu nunca fiz essa pergunta para mim, mas eu sempre me entreguei totalmente dentro disso, né? De total para onde eu estava me guiando. Há um ano atrás, um ano e meio atrás, uma pessoa me convidou para dar um grupo de música que ele fez um trabalho de dança, conseguiu uma boa grana. Você faz? Eu falei, faço, sem saber o que eu ia fazer. Eu falei, vou fazer música e os quatro elementos. Eu vou descrever um pouquinho desse grupo, porque eu acho que o Osho, com a música, assim, mais tocando em algo, é onde eu estou chegando agora. Eu fiz muita terapia, trabalhei com muita terapia. Então, os quatro elementos, eu fiz o seguinte, ele ia me arrumar 4 dias para me trabalhar. 2 dias o dia inteiro e mais 2 noites. Aí ele vira 2 dias antes e fala, você vai poder trabalhar 6 horas, 3 horas no sábado e 3 no domingo. Eu falei, caraca. E o Marco Antônio do Aquiti, ele me ensinou a fazer um instrumento que você pega uma radiola, desmontei ela toda e no centro da radiola eu coloquei um tubo de 1,80 m e na ponta eu pus uma palheta. Então quando você gira ela, eu pus um violão aqui, ela fazia pom, pom. E aí eu comecei a usar esse instrumento desenvolvido para ensinar música. E eu vou no final falar dele. Então, o grupo aconteceu, que era o elemento água. Quando nós chegamos para começar num ginásio, as pessoas vieram
começou a chover. Aí eu falei, vamos para a água, gente. Vamos ver, descobrir como é que o nosso corpo é essa experiência da água. Aí a gente começou a cair no chão, ir para o chão, a se derreter, tocar. E aí senti vontade de deixar que cada um escolhesse um lugar perto do outro para tocar o corpo do outro. E a gente foi entrando nesse lugar, sabe, da água, do escorrer para dentro, de se soltar. Aí terminou a chuva, o ar, era um som, e aí nós fomos ver como é que eram os sons, cantando, como é que eram os sons da água. Então a gente encontrou sons longos, a gente foi tentando trazer uma coisa dos sons, o que era o som da água. Aí nós entramos no ar, porque tinha os sons longos, e o ar também tem a ver com longo, né? Que o ar vai lá e vai longe, né? Aí nós só fizemos o ar com o corpo, primeiro, depois a gente fez o ar com a voz. Quando terminou o elemento ar, duas meninas pararam à toa na frente de uma da outra e começaram a fazer pum, tá, pum, pá. Eu falei, fechou. Elas entraram no ritmo. Aí a gente entrou na terra. E elas criaram uma estrutura rítmica com a voz. E aí entrou o elemento terra, aí nós começamos a passar para o corpo, esse elemento terra, como era isso com os sons. E depois foi o fogo, que foi o mais difícil, que as pessoas tinham medo de soltar o som. E o fogo às vezes queimava, então era um salão enorme, a gente se afastava para ouvir. E aí teve o fogo com o corpo. Aí depois eu peguei esse instrumento que o Marco trouxe, coloquei um violão fazendo tom. E eu fui falar um pouco, que a minha ideia era trazer também a mente para o conhecimento. Eu fui falar um pouco da divisão rítmica. Se eu estou aqui e você está aí, então o instrumento, a tecla passa aqui e faz pão. Quando ela passa em você, você toca pão, pão. E eu fui pondo pessoas, pão, 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 pão. E a gente foi aprendendo divisão rítmica, sabe? Em vez de pegar a partitura e falar essa é uma semibreve, essa é uma mínima, com nomes, a gente foi entender como é que acontecia. E aí, pôr os elementos que a gente tinha brincado com coisas caóticas, né? Põe um pouco d'água aqui, ia escolhendo o lugar onde a pessoa ficava, foi lindo. Então, eu sinto que é uma árvore grande, sabe? Os jardins têm árvores também, né? Os jardins abençoados. Então essa árvore da música, ela está surgindo na minha vida ainda hoje, sabe? Eu não consigo ver a experiência do hoje como uma coisa passada, sabe? Porque cada momento é um desafio, sabe? Então a música está nesse lugar agora. Eu acho que é isso. Hum. Ah, que lindo, que lindo. Nossa. Estou muito feliz de estar com vocês, gente. Ai, a gente também! Eu Que quero história convidar os dois, o gostosa! Felipe e o Dimitri, para estar aqui agora. Vem, Sentar vem, Isso, vem. chama seus amigos aí. Chama aí. Eu acho que dá para ver os dois. Senta, gente. Precisar chegar mais pertinho. A gente Eles já fala. estão. Diz para ele chegar bem pertinho de você, ficar do ladinho. Ah, eles vão dar uma afastadinha. É. Show. Isso, tá? Aconteceu uma coisa incrível aqui. O Dimitri tinha preparado tudo com aparelhos, com tudo, e na hora a gente não conseguiu. E ele deixou o telefone fazendo. Esse é o Dimitri, Oi, ele Dimitri! é um surfs. Ele faz às vezes um trabalho de surf que ele canta muito, ele é maravilhoso, canta maravilhoso, toca instrumento. E a Vivi, eu já tinha ouvido ela cantar um dia na casa dele, a gente se encontrou. Pode chegar, tá dando pra ver Oi, você? Vivi! Prazer. Ela canta Prazer! muito bem. Eu quero esperar. Quanto tempo a gente tem aí? Tem alguns Ó, minutinhos. tem mais, acho que uns 5 minutos, 10 no Então eu máximo, a quero gente esperar fica só um conversando. pouquinho, porque eu quero deixar o meu corpo pulsar um pouco, assim, mais em relaxamento, que eu falei muito e tive muitos movimentos antes de chegar, para sentir esse convite, assim, né, que meu coração tá respirando com ele, sabe? Com esses dois lindos aqui que estão perto. Só quero fazer um pouquinho mais devagar, esperar um pouquinho. É bom. Um golinho d'água. Vou deixar vocês aqui ampliados.
Essa é uma música das danças sagradas que o David Guetta deu, que chama Enneagrama. E eu acho que essa outra a gente vai cantar junto. Aí você vê o instrumento que você acha legal. A gente saiu uma vez só, mas eu acho que vai dar certo. Vai.
Gente, muito obrigado. Adoramos. Prazer, Dimitri. Prazer, Ana. Querido Xamã, muito obrigado. Grato, Adoramos. Marcos. Que coisa mais linda, que tocante, gente. A gente estava aqui em outras dimensões. Isso. A gente já está indo para aí. Fomos transportados. Muito, muito especial esse momento. Único, maravilhoso. Tocam também, cantam, claro, né? Que Gente, muito foi? obrigado. A gente vai se encontrar para celebrar ainda no A momento. gente vai. Vai sim. A gente vai. Essa é a nossa grande vontade, fazer Olha, algo que a gente possa se abraçar e se encontrar todos assim pessoalmente. aquela sugestão da Manico, né, de vir aqui dar um trabalho, assim, seria maravilhoso. Quem Vamos ver. sabe? Quem Vamos sabe? mexer o caldeirão, quem sabe? Ah, Caldeirão da bruxa. Aí a gente. Eu estou muito, muito feliz de conhecer vocês dois, assim, conversando, porque muitos momentos, sabe, quando encontro para falar do Osho, o coração, sabe, de vocês e da gente que está conectado, assim, as asas abrem, sabe, e eu estou muito grato, assim, de estar com vocês, muito mesmo. a gente que agradece. Muito A obrigado a gente vocês também. três. Tá? Muito obrigada, muito rico. Grato, grato, queridos. Beijos, Dimitri, Beijo. Vivi. Esperamos vocês aqui em Alto Tá Paraíso. bom. Até Eba, já. vamos sim. Gente, semana que vem tem Tem mais mais. coisa Isso. linda, tá bom? Aguardem. E obrigada por todos aqui, todos os comentários. Aliás, Xamã, entra no Facebook, tem um monte de gente que falou coisas aqui na live. Depois você dá uma chegadinha ali para ver, tá? Tá. Beijos, Tchau, beijos. gente. Beijos. Tchau, Sanguinha querida. Beijos, beijos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.